Fala galera, tudo bem com vocês? Luizão na área para mais um bate-papo aí. Vem comigo porque tem sido bênção demais. E o título, o tema dessa nossa ideia hoje é o seguinte: prepara aí. Você é crente ou só se parece com um? Para a gente falar um pouco sobre esse tema, vamos abrir lá em Gálatas 5:16 em diante. Abra lá comigo rapidinho em Gálatas 5:16 em diante, vai dizer o seguinte: por isso digo, vivo pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e essas coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Galera, nós estamos falando aqui sobre o fruto do Espírito. Numa geração onde mistura muito a essência com a aparência, nós nos perdemos realmente se nós somos cristão ou nós só parecemos com um cristão. E o que define isso, o que vai apontar é exatamente esse texto, o fruto do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? Eu gosto de resumir em uma palavra. O fruto do Espírito é resultado. Todo mundo anotando aí, resultado. Então, se a gente fosse reformular uma pergunta, seria assim: qual é o resultado na vida de alguém que está vivendo pelo Espírito? Essa pergunta, respondida por você, vai definir se eu ou você somos ou só parecemos. Entende? Vem comigo. Mas eu gosto, quando eu vou falar sobre o fruto do Espírito, eu gosto de falar de hábitos, né? Hábitos. Os hábitos, né, que nós temos. Existe uma frase que eu gosto muito que é: hábitos revelam habitação. Ou seja, me fale quais seus hábitos que eu falo quem habita em você. Hábitos revela quem habita em você. Hábitos revela habitação. Eu quero dar um exemplo muito simples. Por exemplo, eu dirijo, tenho meu carro, né? E eu tenho os meus hábitos. Eu ando com o banco um pouco mais deitado, eu ponho uma música um pouco mais alta, ar-condicionado bem gelado, minha esposa fica louca, mas esses são os meus hábitos. Quando eu saio do carro, os hábitos vêm comigo, o carro fica lá. Ou seja, quem dita, né? O que vai acontecer enquanto eu estou dirigindo sou eu. Ou seja, os hábitos que você tem revela quem pilota, quem dirige a sua vida, né? E isso vai explicar, isso vai responder se realmente, né, nós só parecemos ou realmente nós somos. Né? Mas para a gente entender um pouco mais sobre isso, nós precisamos entender também, né, quais são as formas que nós nos relacionamos com Deus. Porque aqui o texto está falando sobre o fruto do Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. O habitar do Espírito dentro de nós vai nos trazer hábitos de alguém que vive com Cristo, faz sentido? Mas isso também impacta na forma de como nos relacionamos com Deus. E aqui eu escolhi 4 formas, né, que durante a vida eu conheci de uma galera que se relaciona com Deus aí. Uma delas é a galera que só se relaciona com Deus através dos benefícios que Deus nos oferece. É aí, né, cara, os caçadores de milagres. É a galera que só vai pro culto para receber algo e não entende o cultuar o Senhor. É a galera que, né, eu lembro quando eu era criança, a gente não tinha bola, mas tinha um menino lá, a gente chamava ele porque ele era o dono da bola, ou seja, a gente só chamava por causa do benefício, né? E exatamente, existe uma galera que só caminham com Deus, só se relaciona com Deus através daquilo que ele pode oferecer. E deixa eu falar algo bem baixinho aqui para você.
Quando nós nos relacionamos com Deus somente pelo que Ele pode oferecer, isso se torna religiosidade. Esses dois misturados faz com que Deus se torne um ídolo na sua vida. É perigoso demais. É perigoso demais. Essa é a primeira forma de que eu vejo um pessoal se relacionando com Deus. O número 2 é a galera que se relaciona com Deus somente através do conhecimento. Ele sabe muito, ele sabe do hebraico, ele sabe do grego, ele sabe de tudo, mas ele não tem o fruto, ele não consegue amar, ele não consegue ter, não tem os frutos. Ou seja, tem aquela galera que conhece todo o mapa, mas nunca fizeram uma viagem, né? Consegue falar sobre tudo, mas não consegue ter o fruto de quem é habitado pelo Espírito Santo. Faz sentido para você? A terceira maneira, né, de se relacionar com Deus que eu vejo por aí é a galera que só se relaciona com Deus através do serviço. Deixa eu fazer um parênteses. Todos esses aqui é legal, faz sentido, faz, mas se essas são a única maneira de se relacionar com Deus, existe um perigo aí. E é o exemplo dessa terceira pessoa que só se relaciona com Deus através do serviço. É a galera que trabalha muito, ele é muito servo, mas ele não consegue sentar num culto para ouvir a mensagem. Ele não consegue sentar e adorar o Senhor. Quando ele falta porque ele está doente, ele fica mal, mas não porque ele deixou de ir, porque ele deixou de servir. Querido, se a sua forma de se relacionar com Deus é só através do serviço, você está esquecendo da boa parte. Deus deixou de ser o seu pai e ele se tornou o seu patrão. Ei, faz sentido para você? Vai falando comigo aí. E agora o último, né, que é aquilo que enche o nosso coração, que nós nos relacionamos na vida com Deus, é vida com Deus. É aquilo que nós entendemos. Jesus, ele vai falar que ele precisa ir para que ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. Quando Jesus fala bem assim, ei, vocês farão coisas maiores, não faz sentido. Pensa aqui comigo, não era bom caminhar com Jesus? A gente vendo ele fazer os milagres, curando multidão. Aí agora ele vai. Quem é esse que vem? É o Espírito Santo. E Jesus vai deixar de ser Deus conosco para ser Deus em nós. É isso. E esse habitar vai nos trazer hábitos, que vai nos trazer resultados de alguém que realmente é um cristão, de alguém que realmente tem o Senhor, mas não só parece ser um cristão. Faz sentido para você? Espírito Santo é Cristo em nós. Vida com Deus tem que ter resultado de alguém que se relaciona com Deus. Vida com Deus tem que ter hábitos de alguém que é habitado por Cristo. Quando nós falamos sobre o fruto do Espírito no singular, nós estamos falando sobre o caráter de Cristo formado em nós. Se a gente pegar o paralelo das coisas, nós vamos ver que tem muitas pessoas que têm dons espirituais, mas falta para elas o fruto do Espírito. Por isso que vai responder a pergunta de que tem muitas pessoas com dons, mas usando isso para a forma errada, porque se ele tem o dom, mas ele não tem o caráter, o fruto, ele vai ser alguém que tem o dom do Espírito com o caráter corrompido. Cristo nos habita dentro de nós. E esse habitar tem que ter resultado. Imagina no Éden, você pode voltar no início. O Éden era o paraíso porque existia vida com Deus. Deus descia todo dia para ter um tempo naquele lugar com Adão e com Eva. Queridos, é sobre isso. Nós precisamos sair desse lugar de só parecer ser alguém e começar a ser como Cristo, fazer Cristo conhecido. É levar o fruto daqui, essa habitação leva para as pessoas. Amém? Vamos juntos. Se faz sentido para você, comenta. Se esse vídeo você curtiu, manda para alguém, abençoa a vida de alguém, né? E vamos junto. Curta, comenta, vamos para cima. Amo vocês. Tamo junto.